30 mil pessoas. Maior do que muitos municípios de Rondônia. São 30 mil pessoas aqui, né? Eu lembro quando eu fui secretário municipal de educação e também agindo como policial, eu tive que entrar aqui em União Bandeirantes, tinha um morro, aquela linha é do município, a 71 é municipal, todo mundo sabe disso. Então eu subindo a roda não ia. Depois a ponte caiu, ou estava para cair. Nós tivemos, depois quando eu assumi o governo, eu falei, vamos aplanar, vamos botar a estrada mais reta, e vocês estão vendo isso, né? Ela está mais retinha, sem aquele morro antigo. Isso é dessa época aqui? Aquele morro que tinha, não tem mais, né? Porque quando chovia ficava rodando e não passava. Ajudei na ponte, isso é obra municipal, seria do município. Ajudei na ponte e a gente veio tratando, então, de tudo aqui. A escola, que vai ser, já está sendo reformada, vai ficar linda. Ajudamos também em Porto Velho, no geral, com muitos recursos para ajudar escolas municipais. Eu coloquei recursos suficientes para asfaltar quase todo Porto Velho. E agora, prefeito Léo Moraes, né, vai trabalhar nisso e vamos continuar. Vamos, inclusive, daqui a pouco ter uma reunião para tratar sobre asfaltamento. Já conversamos aqui. Então, passo a passo, União Bandeirantes vai sendo reconhecida. Obrigado, Pontes. Quartel da PM, que eu já destinei recursos para fazer aqui. Então, é um passo a passo, gente. Quer ver, ó? Quando a gente está na nossa casa, lembra da sua casa, na sua casa. Se eu falar para você agora, constrói um quarto na tua casa agora, você vai ter que planejar, né? Vai ter que ter o dinheiro, vai ter que ter quem faça, vai ter que ter o dinheiro para comprar material. Agora imagina o Estado. Constrói uma escola, faz a estrada, traz a energia, conversa com o pessoal lá para botar linha. Prefeitos de todo o Estado pedem recursos do Estado, vereadores pedindo recursos, e a gente tenta atender da melhor forma possível. Então você planeja para fazer um passo a passo, né? Fazer um passo a passo. Elias chegou. Elias perguntou sobre GTA. Você é a melhor pessoa para responder, que trabalhou em cima disso. Está trabalhando agora, cobrando também da Secretaria à parte. E o importante é isso, gente. É um passo a passo. Vou passar para o Elias para responder essa pergunta. Depois eu volto só para a gente inaugurar. Tá bom? Vamos lá, governador. Vamos ver se eu consigo sanar a dúvida. Bom, gente, como o governador já falou aqui sobre a questão da Resex Jaci Paraná, o governador Coronel Marcos Rocha, ele teve a coragem de encaminhar para a Assembleia Legislativa um projeto de desafetação da unidade ambiental ali, de preservação ambiental, a Resex Jaci Paraná. O PLC 080. Foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. Muitos dos senhores acompanhou essa saga. Enfrentou diversas ONGs, diversos movimentos contrários a tudo isso. E, lamentavelmente, por uma falta de conhecimento técnico, talvez, a Assembleia Legislativa, à época, que era uma outra legislatura, com muitos outros deputados que não estão hoje nesse mandato, eles fizeram 34 emendas no projeto de lei 080 que o Marcos Rocha encaminhou para a Assembleia. Qual era o cerne desse projeto? Desafetar a Resex Jaci Paraná, permitindo que ali pudesse ser feita a regularização ambiental e a regularização fundiária, beneficiando aquelas milhares de famílias que residem dentro da Resex Jaci Paraná. Tudo isso que o governador fez
né? Um governador que teve coragem de enfrentar ONGs, que teve coragem de enfrentar ambientalistas do mundo inteiro, um tal de Greenpeace, já deve ter ouvido falar nisso, que sei lá de onde saiu esse negócio, mas veio baixar aqui em Rondônia quando o Marcos Rocha colocou esse projeto e colocou no mundo inteiro falando mal do único governador que teve a coragem de, ao invés de criar reserva, encaminhar um projeto de lei para desafetar a reserva. Foi o único na história do Brasil que fez isso. Porque nós tivemos há pouco tempo atrás um que criou 11 sem sequer fazer estudos. E infelizmente, senhores, nós temos uma lei federal, que é a lei do SNUC, Sistema Nacional Sistema Nacional das Unidades de Conservação, o SNUC. Essa lei diz assim, ó, só para vocês entenderem rapidamente: eu posso criar uma reserva sem fazer qualquer tipo de estudo. Eu posso criar, mas para eu desfazer isso, eu tenho que fazer um estudo que no mínimo vai demorar 1 ano e meio, no mínimo. E eu tenho que fazer levantamentos que eu nunca ouvi falar na minha vida. A gente tem que fazer isso, custa caro, custa muito dinheiro, mas para criar não. E esse é o grande desafio que nós enfrentamos. Infelizmente, o Poder Legislativo viciou o processo, porque colocou emendas que maculavam o projeto da forma que o governador Marcos Rocha encaminhou e da forma que ele sentou com o Ministério Público, que ele sentou com o Judiciário, que fizemos conversas com o Tribunal de Contas, e ele foi alertado que se fizesse isso, ele poderia ter problemas jurídicos sérios, como de fato teve, né? Como teve de fato. Mas mesmo assim, o projeto foi encaminhado. E com estas alterações, o Ministério Público ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade. E adivinhem só, venceram. Ganharam, tornaram inconstitucional. A Resex Jaci Paraná voltou à sua forma natural, de antes, que inclusive pega um pedaço aqui de União Bandeirantes. E nós tínhamos feito, dentro dessa proposta do governador Marcos Rocha, áreas devolutas. Todo mundo sabe o que é área devoluta. É aquela área que a União ainda não dispensou, não titulou em nome de ninguém. Está lá, é da União. O governador Marcos Rocha tinha feito os levantamentos para que a gente pudesse criar essas unidades nestes lugares, a exemplo da reserva Paudólio. Quem já ouviu falar na fazenda Paudólio, que pertence ao estado de Rondônia, lá na região de Costa Marques? Que tem um monte de búfalo que está destruindo tudo lá. Mas se a gente falar em matar um búfalo daquele selvagem, que é aquela coisa africana que veio para cá, nós teremos sérios problemas. Então, com essas unidades, a ideia do governador Marcos Rocha era fazer uma compensação diária. Nós estávamos desafetando a unidade Resex Jaci Paraná e afetando outras áreas, para criar outras reservas, em áreas que não tinha ninguém, em áreas que eram devolutas. Mas o governador Marcos Rocha foi impedido por essa ação direta de inconstitucionalidade. E aí o que é que nós temos no meio de tudo isso? Tudo aquilo que se precisa fazer ali na Resex Jaci Paraná, a exemplo do GTA, nós temos sérias dificuldades, porque lá é uma unidade de conservação ambiental. Então nós temos muitas dificuldades. O governador Marcos Rocha está buscando mecanismos para que a gente consiga vencer essa guerra. Não é fácil. Vocês sabem muito bem. Vocês vêm acompanhando, basta você ligar a sua televisão, o seu rádio, você vai ver que no mundo inteiro está olhando para Rondônia. O mundo inteiro está dizendo, não pode derrubar essa árvore. A Alemanha está lá dizendo, não derrube a Amazônia. Mas a Alemanha tem uma floresta que se chama Floresta Negra, que de verde não tem nada. Mas eles querem vir aqui dizer que nós não podemos abrir a nossa área. Então, senhoras e senhores, o que o governador Marcos Rocha poderia fazer? Enfrentando inclusive a possibilidade de ter o seu mandato cassado, de ser até preso, e fizeram isso várias vezes. Ele apresentou o projeto como foi o compromisso dele com aquela população lá dentro de Minas Novas. Os senhores conhecem onde é Minas Novas. Aí nós temos um outro problema que está atrelado a isso, que é Rio Pardo. Quem não conhece Rio Pardo aqui? E Rio Pardo, senhores,
é uma mentira das mais sérias que foi falada para os nossos produtores de Rondônia. Porque lembram que aquela ali era a Flona do Bom Futuro, ou seja, Floresta Nacional do Bom Futuro. Lembram disso? E tinha gente num pedaço dessa floresta. E houve uma ação judicial na Justiça Federal e mandou tirar aquelas pessoas de lá. E o governador da época, de forma mentirosa, de forma enganosa, foi lá em Brasília e falou assim: gente, vamos fazer um acordo aqui, vamos deixar aquelas pessoas lá, e eu vou criar uma área de proteção ambiental, que é uma APA, e uma FERS, que é uma floresta estadual, lá naquela região, e aí dá tudo certo, e as pessoas ficam lá e ninguém precisa falar. Por quê? Porque tinha uma ordem de desintrusão, ou seja, a polícia ia lá tirar todo mundo, era obrigado. E ele criou esse mecanismo para enganar as pessoas. E veio aqui bater no peito que resolveu o problema e que ninguém ia sair lá de dentro. É verdade. Ninguém ia sair lá de dentro, porque uma APA permite eu estar morando dentro dela, permite eu criar uma certa quantidade de gado, permite eu plantar umas certas hectares de café, de cacau, de milho, etc, etc. Uma floresta estadual permite eu fazer alguma atividade dentro dessa floresta, inclusive extrativismo, inclusive plano de manejo, são as naturezas dessas unidades de conservação. Só que ele esqueceu de dizer para todo mundo que isso ficou dentro de uma lei federal, obrigando o estado de Rondônia a manter naquela mesma área, que ele disse que ninguém ia sair mais, virar essas duas áreas de reserva. E só se resolve isso hoje, minha querida deputada federal, em Brasília. Como que resolve isso, senhoras e senhores? O governador Marcos Rocha tentou, mas ele não tem o poder de propor leis lá no Congresso, nem na Câmara, nem no Senado. Talvez no Senado um dia o senhor terá. É simples, nós temos um parágrafo de um artigo que diz que naquela área fica obrigado o estado de Rondônia a criar uma APA e uma FERS. E foi o que foi feito. O que a gente precisa fazer? Tirar essa obrigatoriedade dentro da lei federal. Eu até concordo que possa ser, falar assim, olha, tem que criar uma unidade, mas não que não seja naquele lugar. Porque naquele lugar, o governador Marcos Rocha não pode nem permitir que o governo do estado entre lá para fazer qualquer ação, porque é uma unidade que tem uma lei federal obrigando que aquilo lá seja uma unidade de conservação. APA e FERS Rio Pardo. Então, senhoras e senhores, nós temos um problema que se resolve só em Brasília, e que nesse projeto que eu falei para os senhores aqui, o PLC 80, projeto de lei complementar 080, que o Marcos Rocha apresentou na Assembleia Legislativa, e mesmo com todas aquelas modificações que foi feita na Assembleia, ele sancionou o projeto de lei, e veio depois a ação direta de inconstitucionalidade. Ele fez esse projeto, mas o único jeito de dizer pode criar uma unidade, é obrigado a criar uma unidade, mas pode ser fora daquele lugar. Nós só resolvemos isso em Brasília. E aí os nossos deputados estaduais... Nós vamos a Brasília. Exatamente. O governador tem uma agenda nos próximos dias em Brasília, já buscando soluções para isso. E é por isso que um dos graves erros desse projeto 080 foi inserir dentro dele a desafetação de Rio Pardo. Ora, senhores, eu estou falando que eu tenho uma unidade criada por uma lei federal. Como é que uma lei estadual vai lá e vai desfazer isso? Não consegue. Concorda comigo que não tem jeito? Mas foi isso que aconteceu na Assembleia Legislativa, e isso viciou o nosso processo, e isso nos tornou a estaca zero, e isso fez com que a RESEC Jaci Paraná não fosse desafetada. Nós estávamos mantendo um corredor ecológico naquela unidade de 45 mil hectares. Nós estávamos desafetando em torno de 158 mil hectares. E estávamos afetando em outras áreas em torno de 130 mil hectares. Ou seja, nós estamos fazendo uma compensação para que os senhores e as senhoras que moram ou que têm familiares lá pudessem ter o seu problema ambiental, o seu problema fundiário resolvido. Mas infelizmente nós não tivemos isso e fomos obrigados a conviver com a RESEC Jaci Paraná. É isso. E o que mais importante? A semana passada agora, nós estamos que dia eu estou perdido. Segunda-feira da semana.
Aí eu fiz uma reunião lá com o governo para que a gente pudesse, na semana que vem, nós irmos a Brasília, junto com a Cristiane Lopes, né, que trabalha lá, né, na Câmara Federal, para a gente fazer os caminhos certos, porque nós precisamos de quê? Primeiro, que o nosso Congresso, né, trabalhe nisso. Porque a verdade é a seguinte, pessoal, às vezes eu faço uma ação, né, e depois vem gente batendo, porque eu não fiz a outra ação, tentando desviar a atenção da população. Você tenta fazer uma coisa e... Não, isso aí vai dar certo, vai. Peraí, vamos atrapalhar esse cara. Vamos falar que ele não fez isso aqui. Vocês estão entendendo como é que é triste isso? E logo no início aqui, eu cheguei e falei assim, quem gosta de ser criticado, mal falado, humilhado, né, que mintam sobre você? Ninguém levantou a mão. Alguns 3 alunos aqui, né? Agora, quem gosta de ser abençoado, que reconheça o que está fazendo, todo mundo levantou as mãos. É isso que está acontecendo, né? A gente está trabalhando muito para tentar mudar a história do nosso estado. Só que a nossa lei federal, ela trava. Eu estava com outros governadores conversando que sentem a mesma situação que eu. A gente tenta fazer uma coisa e não consegue porque existem travas na lei que não permite. Então a gente tem que seguir, é claro, a gente tem que fazer tudo dentro da lei, não é? Então o meu sonho, né, é que a gente possa ver os nossos produtores produzindo sem medo, né? Sem ter risco depois, porque a própria SEDAM, ela, quando vai ali, é ordem que vem do Ministério Público Federal. Né? Quando a Polícia Federal vai, é a ordem que vem do Ministério Público Federal, que estão seguindo a lei. Né? E a gente que está aqui embaixo, a gente fica de mãos atadas. Quase que eu consigo resolver o problema aqui em Rondônia. Foi por um triz, se não tivesse acontecido aquilo que o Elias comentou aqui, e que alguns deputados estaduais já me falaram, que arrependimento que eu tenho de ter mexido naquele projeto. Foram homens de falar isso. E falaram isso em público. Né? Então, os respeito. Até alguns já não são mais deputados, outros são, mas é aquilo. Se a gente tivesse atendido a maioria, depois a gente ia correr atrás do que faltou. Era mais fácil, né? Mas agora a gente voltou a estaca zero. E a verdade é que vocês têm um governador que está lutando para conseguir fazer isso dar certo. Ora, se eu defendo a produção o tempo inteiro, se eu vou atrás aí, levando, se a nossa produção do café era 40 mil dólares, agora é 130 milhões de dólares, produção de Rondônia, milhões de dólares, né? Se a gente olha o nosso crescimento de todos os outros, dos grãos, do boi, tudo, e olha que o boi a gente sofre com o mercado, né? É o mercado. Mesmo assim, vamos lá, o que a gente pode fazer com a taxação? CEFIM, ver que pode ser feito legalmente para resolver. Ora, se eu defendo produção, como é que eu posso ir contra, né, o produtor? Nunca. Só que existem travas, existem amarras, que eu estou lutando todos os dias. E eu fico, enquanto algumas pessoas tentam levar de um jeito, olha, ele não está fazendo. Eu não fico dando esperança falsa, né? Porque eu quero trazer informações verdadeiras e não falsas esperanças, entendeu? De falar assim, ó, vai acontecer agora, gente, que nem o que ele falou aqui com o governador lá atrás fez. Eu não vou fazer isso. Eu quero solução, né? Gente, com licença, eu quero aqui falar para o governador, a gente já conversou sobre isso, eu faço parte da Comissão de Agricultura na Câmara Federal. E eu já quero aqui anunciar para vocês que esse projeto de lei ao qual o governador está relatando já foi protocolado na Câmara Federal e eu sou a autora desse projeto. Projeto de lei 3.609, governador, já de 2020.
foi atendendo o pedido dos nossos produtores rurais, né, ouvindo todos eles, essa dificuldade. E o que diz o projeto de lei? Transfere para o domínio do estado de Rondônia as terras pertencentes à União nele localizadas. Isso já vai resolver, em grande parte, os problemas de Rondônia. Aqui no inciso 1º, aqui no inciso 2º fala assim: as áreas destinadas pela União a projetos de assentamentos implantados, já transferidos ou não aos beneficiários, as áreas de unidades de conservação já instituídas pela União e aquelas em processo de instituição conforme o regulamento, as áreas afetadas de modo expresso ou tácito de uso público comum ou especial, as áreas destinadas ao uso especial do Ministério da Defesa, dos comandos da Marinha, do Exército e até da Aeronáutica, as áreas de objeto de títulos expedidos pela União que não tenham sido extintos por descumprimento de cláusula resolutória, as áreas objetos de títulos originalmente expedidos pela União e que tenham sido registrados nos respectivos cartórios de registro de imóveis, ficam resguardados os direitos dos beneficiários de títulos expedidos pela União, não registrados no cartório de registro de imóveis, observando o cumprimento de eventuais condições resolutivas, sem prejuízo da transferência do que se trata o artigo 1º desta lei, a exclusão das terras referidas no inciso 4º do caput deste artigo será feita priorizando os títulos expedidos pela União devidamente matriculados e registrados nos respectivos cartórios de registro de imóveis, que contenha memorial descrito com coordenadas, verificados definitivos, limites, enfim, muito mais. E todos os detalhes. Então, assim, a gente já está buscando, governador, auxiliar, né, resolver e ajudar o governo do Estado nesse problema que é tão grave, que é a questão da regularização fundiária. Além do recurso que já destinamos de 4 milhões para o INCA para regularização fundiária. Então, dessa maneira, governo do Estado, Câmara Federal, unidas, parceria, Prefeitura, Assembleia Legislativa, a gente consegue resultado. Então, protocolado, agora é pedir o apoio do nosso governador junto à nossa bancada, junto à bancada do Norte, principalmente, que nós temos lá, para a gente ter força de fazer esse projeto de lei tramitar na casa e para que ele venha a ser aprovado no futuro. É um trabalho de curto, médio e longo prazo, mas que a gente já tem o pontapé inicial para a gente resolver esse problema. Obrigada, perdão a intervenção, governador, mas eu estava aqui, eu precisava falar sobre isso, tá, do trabalho que a gente vem fazendo também. Obrigada. Obrigado. Olha só, pessoal, uma pausa aqui para a Cristiane, mas olha só, vocês sabiam que tem 30, cerca de 30 profissionais contratados pelo Estado? Olha só, o INCRA é da União, é do governo federal ou é do governo estadual? Pergunta. Federal. O governo do Estado contratou, fez um convênio com o INCRA, isso já há quantos anos, Elias? Desde 2021. Né? A gente colocou 30 servidores do Estado, contratamos, estão lá, pagos pelo Estado, para poder trabalhar na solução, né, desses problemas. Pagos pelo Estado de Rondônia, através da nossa Secretaria de Patrimônios. Então eles estão lá, já conseguiram destravar muitos assuntos. Entretanto, esse assunto específico carece de ação federal, né? E a gente tem, por isso que a Cristiane Lopes faz parte da equipe que vai estar conosco lá em Brasília, para ver se a gente consegue resolver, dar andamento. Agora vamos lá, isso é rápido? Não é rápido, mas repito, o único governador que teve coragem de ir atrás para resolver esse problema, só eu, ninguém teve coragem antes. Sabe por quê? Mexe com muita gente, mas deixa de mexer com aquilo que nós temos mais importante, que é os nossos produtores. Ou seja, quem teve medo de agir, não agiu, até prejudicou, mas ao mesmo tempo se esqueceu, está trabalhando por uma gama de pessoas que seguem aquilo que o nosso Estado faz, que é a produção do nosso Estado, né?
Então, olha, que Deus abençoe a todos. Já está no avançar do horário. São 40. Deixa ele falar. Pode perguntar, pode perguntar. Senhor É governador. uma questão de respeito até. Tá. Eu estou escutando o senhor falar. Todos vocês pronunciou as palavras. Eu sou um simples representante comunitário. Até que muitas das vezes a gente nem é enxergado. Mas eu concordo que a classe da gente não tem o estudo que vocês têm. São 44 reservas para o estado de Rondônia, tem 4 federal. E o restante é para o estado. Está na área do senhor. Não. Isso eu já disse para os nossos moradores, aonde a gente representa. Se 44 reservas, 4 é do estado, 4 é federal e 44 é do estado, não tem que haver área federal, não tem que haver presidente da república atrapalhando nós, não. Essa área da RESEC vai até o Buriti. Então, o que eu aprendi na lei, eu quero dizer para o senhor que a área estadual é no governo do estado. Se é o senhor, se é outro daqui do Majestêmio, é ele quem resolve. Não tem nada de a ver com Brasília, porque a unidade de conservação permanente é do estado, não é do governo federal. A área do governo federal é reserva federal. São 44 reservas que o estado de Rondônia tem, sendo 40 do estado e 4 federal. Era só isso a pergunta que eu ia fazer ao senhor. Porque os colonos, para entender a minha voz, é melhor do que entender a voz de Vem vocês. aqui o senhor, vem aqui. Tá todo mundo vendo ele aqui? Todo mundo vendo? Todo mundo. O senhor não está deixando de ser visto. Tá bom? O senhor não está deixando de ser visto. Tá bom? Veja bem, ó, eu vou tentar explicar de uma forma. Vamos ver se eu consigo me fazer entender. O estado é de Rondônia, mas existe um país. Existem leis federais que controlam tudo, inclusive os municípios. Não é isso, Léo? Existem coisas que travam você, não tem? Leis federais? Tem. Sim, com certeza. Tem. Então, nós somos regidos por leis federais, pela Constituição e outras que agregam. Então, se a gente desrespeitar essa lei, a primeira coisa que acontece é a Polícia Federal bater na porta e prender. Eu, o senhor, que nós somos iguais. A gente não tem diferença. Então, o que a gente está tentando fazer é tentar trabalhar nessas leis, aqui através da Cristiane Lopes, e a bancada federal, o Senado, tem que trabalhar com isso. Eles precisam trabalhar nessa área, e eu fico feliz que a Cristiane Lopes fez. Ela está indo atrás, junto conosco. E a gente vai estar lá em Brasília, tentando ver o que pode se fazer, sem trazer prejuízo. Porque se a gente fizer algo que a lei não permita, a gente vai preso. O senhor entendeu? E o senhor gostaria de ser preso? De posição nenhuma. De posição nenhuma. É isso aí. A única coisa, prometo, colônia lá, nós somos mais de 3.000 colônias, daqui até o Buriti, que, constando com o governo do estado, ninguém de nós vai ser prejudicado, porque essa lei é estadual e não federal. Se nós estivéssemos dentro de uma área federal, eu tinha muito medo. Tá bom, gente? Então é isso. É porque nós estamos dentro de um país, tá bom? Ó, gente, a gente precisa inaugurar, porque eu já estou ficando atrasado para outra agenda. Qual a possibilidade do prefeito de transformar a 101 RO e asfaltar ela para nós? Não, isso que a gente está trabalhando junto, eu e o prefeito já. Para a gente ver se a gente consegue fazer. Tá bom? Agora, lembrando, isso daí é uma linha. Ela é municipal. Mas olha só, lembra que a gente fez ali, o prefeito pediu, limpeza feita também com a ajuda do governo do estado. Está trabalhando aqui para vocês, tá bom? A RESEC, nós temos